Porque existem alguns clubes que têm benefício. O Flamengo foi patrocinado durante anos pela Lubrax, porra. O Flamengo foi patrocinado pelo Banco de Brasília, porra. O Vasco teve a Caixa e penhoraram o dinheiro do Vasco. Então, esses privilégios aí, pra mim, eu não engulo isso, porque eu acho isso uma injustiça. O Vasco todo ano tem, por incompetência dele, alguma coisa penhorada. Os outros não devem nada. Ninguém deve nada no Brasil. Os outros clubes são todos ilipados, corretos, perfeitos. Aqui pra eles, cara, não são. Agora, eu não corroboro e respeito a opinião quando se compara ao que o Flamengo fez, Douglas. Fala, nação! Chegando com mais um vídeo react aqui pra você, hein? E olha só, a galera lá do canal, Atenção Vascaínos, teve um debate e rolou ali o assunto do Flamengo. As torcidas rivais adoram falar do nosso Mengão malvadão. Meu amigo, e se liga só no que eles falaram. E ó, os créditos estão aqui embaixo, link na descrição do vídeo. Atenção Vascaínos, o canal deles, vai lá, veja o vídeo na íntegra. E ó, deixa aquele like que fortalece, se inscreva no canal para não perder nada e deixa o seu comentário. O que você achou deles falando do nosso Mengão? Deixa o seu comentário. Vambora pro vídeo, meu parceiro. Que concedeu o regime centralizador de execuções, de você dividir em 10 anos, sem deságio, o valor daqueles que tem que receber. Por quê? Porque o presidente do Vasco, e aí eu acho que é o que vale mais nessa questão de doação, de vaquinha, o torcedor do Vasco, quando eu falo, Douglas, da questão de encher o saco, é porque o torcedor do Vasco, ele é ludibriado com todos esses aportes que ele fez, porque quando a gente faz aquela associação em massa, 180 mil, era para contratar um jogador. E veio o vice-presidente de finanças e disse, precisamos pagar as dívidas. E a briga ficou, precisamos pagar as dívidas ou contratar um jogador. E aí a queda de braço, por quê? Porque é uma pressão nossa de torcida, nós fomos contratar um jogador como o Germancano, que 2 anos depois saiu do Vasco, porque o Vasco não tinha dinheiro para pagar o Germancano. Ficou com mais de, sei lá quantos milhões devendo ao jogador. Então também tem um pouco disso. Tudo que o torcedor ouve é, olha, entra de sócio que a gente vai contratar um jogador. Mentira, não se contratou. Vai fazer uma doação para poder fazer isso. Não se faz. A 777 entrou no Vasco porque vai... A gente nunca soube, porque essa história de que girou dinheiro, botou dinheiro, nunca foi comprovado. Tem que se comprovar, isso tem que se botar à baila. Porque se eles botaram 300 milhões do dinheiro girado do Vasco, não tem que pagar um níquel a esses caras na negociação. Eles já usaram o dinheiro do Vasco. Eles não botaram dinheiro. Eles apenas pegavam o dinheiro do Andrei, que eles não pagaram, e o Andrei está entrando na justiça contra o Vasco por conta disso, do Marlon, do Peck. Quantas negociações de Aguinaldo, Pedro Raul, todos esses jogadores que o Vasco vendeu. Então, eu só coloco essa questão de que não há mais por parte do torcedor a paciência por conta da falta de credibilidade do Vasco. Talvez na figura do presidente Pedrinho, que para mim é o único e é o último baluarte da independência dentro do Vasco. É o último cara que você bota a mão no fogo dentro do Vasco. Eu acho que a gente pode, se ele dissesse assim, gente, eu preciso fazer uma vaquinha. Aí eu acho que vai. Aí eu acho que Flávio, em 2012, o endividamento do clube da Gávea, ali da Zona Sul, era de 800 milhões de reais. E hoje o time da Gávea vira em superávit. E não precisou de SAF. Eu ia comentar isso. Já mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que nós perdemos o timing para que nós fizéssemos e realizássemos a mesma coisa que o Flamengo fez. No meu modo de ver, nós perdemos o timing. Porque a dívida chegou num valor tão alto. Mas agora. O que o Flamengo fez? O Flamengo foi lá no mercado e trouxe pessoas qualificadas e profissionais recebendo para poder fazer isso. O que nós não fizemos. Sempre quando tinha eleições do Vasco, você sabe como que era para você colocar um vice-presidente, para você botar um diretor jurídico, para você botar um financeiro. O Flamengo não. O Flamengo foi lá e pegou um cara do Botafogo. Tá, mas o Flamengo foi lá e pegou um cara do Fluminense. Vou te fazer um contraponto. O Flamengo vai a Brasília e consegue um patrocínio do governo federal. Não, tudo o Flamengo bem, tem dinheiro adiantado da televisão que manda no Brasil. O Flamengo tem vantagens, por exemplo, na justiça, porque o Vasco teve agora a sede do calabouço penhorada. O Flamengo não paga um monte de gente também, não tem nada penhorado.
O Flamengo tem benefício na justiça, sim, Fábio, porque tem gente influente lá dentro. Então o Flamengo, para mim, desculpa, não é parâmetro. O Flamengo é um clube ajudado pelo sistema. Fábio. Se o sistema é foda, o Flamengo é o foda do sistema. Sim, Fábio, é isso. Simples assim. Então, o Flamengo, para mim, não é um exemplo. O Fluminense pode ser campeão da Libertadores, que hoje está pagando... Sim, mas o Fluminense tem uma dívida tão grande como o do Vasco. Sim. O que eu quero falar para você, Fábio, que se nós tivéssemos feito... Olha que beleza. Se nós tivéssemos feito o que o Flamengo fez, de botar bons profissionais ali, eu não estou discutindo a situação que o Flamengo... Realmente o Flamengo teve todos esses privilégios com o governo, com quem foi, com o Maracanã, com quem foi botar dinheiro lá dentro. Só que, se o Vasco faz o dever de casa, como o Flamengo fez, nós não estaríamos hoje com uma dívida de 1,2 bilhão. Eu só acho que, como nós erramos a primeira vez, e concordo com o Jean, não adianta vir alguém agora para usar o próprio dinheiro do Vasco. Foi isso que a SAD fez. Claro. Cara, esse cara aqui do meio deu um piti danado, hein? Deu um piti danado por causa do Flamengo, que se reorganizou, né? Graças ao Bandeira de Melo também, a gente tem que voltar lá atrás, né? Bandeira de Melo deu aquela equilibrada, né? Equacionou as dívidas e Flamengo se reestruturou, né? Claro que teve ajuda, como todos os clubes têm. Todos os clubes têm ajuda. Porém, Flamengo é um time que tem mais torcida. Provavelmente vai receber mais ajuda. Não adianta chorar. O que temos que fazer agora é trazermos, ou não vai pegar SAF nenhum, mas você tem que pegar no mercado o dinheiro para tocar o profissional. Quando o Jorge Salgado assumiu, vocês lembram que nós tínhamos uma dívida com o hotel, uma dívida imensa com todo mundo. O que a gente está com medo de virar o ano agora, de acontecer a mesma coisa. Para mim, na minha opinião, não tem mais volta se a gente não pegar alguém que não seja majoritário, política. Mas nós vamos precisar de alguém para poder tocar a nossa vida, porque chegou num absurdo tão grande de 1,2 bilhão, porque quando a SAF entrou, nós devíamos 700. Ele, com o próprio dinheiro do Vasco, aumentou a dívida do Vasco em 2, 3 anos, aumentou 500 milhões. O Corinthians, por exemplo, que é o maior exemplo, e você lida com futebol, eu já ouvi de muita gente de futebol. O Corinthians é a maior vergonha como sucesso de negócio. Porque o Corinthians deve a todo mundo, absolutamente a todo mundo, tem um estádio de futebol. Só empresário, mais de 250 milhões. Tem um estádio de futebol dado pelo governo, porque existem alguns clubes que têm benefício. O Flamengo foi patrocinado durante anos pela Lubrax, porra. O Flamengo foi patrocinado pelo Banco de Brasília, porra. O Vasco teve a Caixa e penhoraram o dinheiro do Vasco. Então, esses privilégios aí, para mim, eu não engulo isso, porque eu acho isso uma injustiça. O Vasco todo ano tem, por incompetência dele, alguma coisa penhorada. Os outros não devem nada. Ninguém deve nada no Brasil. Os outros clubes são todos ilibados, corretos, perfeitos. Aqui para eles, cara. Não são. Mas o Vasco é um clube... O Botafogo, quando o Texon entrou, devia mais do que o Vasco. Devia 1 bi. Bismarck, você é do futebol. Todo mundo diz que no Botafogo o Texon largou a dívida de lado. Ele tá apostando tudo, é all-in, cara. É que nem no pôquer. E tá dando certo, porque ele tá ganhando dinheiro pra burro. Sabe? Fez a recuperação judicial, coisa que o Vasco tá tentando fazer. Isso aí. É ser humilde para dar um passinho atrás, como diria meu amigo Ricardo Rocha. Essa história do aqui é Vasco não é mais. A gente tem que dar um passo atrás. Agora, eu não corroboro e respeito a opinião quando se compara ao que o Flamengo fez, Douglas. Porque o Flamengo, por exemplo, o Eduardo Bandeira de Melo, que participou uma vez num podcast com a gente, o Eduardo Bandeira de Melo é um cara banido do Flamengo, expulso do quadro social. Sabe por quê? Porque ele não contratava ninguém. Ele chegou ao Wagner Love, contou isso pra nós lá. Ele não dá pra pagar você. Não tem como contratar, não tem como renovar com o Wagner Love, mas o que ele fez? Vou voltar a falar, ele botou profissionais qualificados para fazer isso. E teve... E o Ricardo Rocha fala isso, que aqui é Vasco, como sempre foi. Aqui é Vasco, nós vamos conseguir aqui, já foi o tempo. Já. De vir Arthur Sendas, de vir o Manuel Monteiro. De vir o pessoal da Casa da Banha e
botar o próprio último foi o Zé Luiz. Sim. Que fazia isso. Não, o próprio, acho que não tem mais condições de ter alguém criticado, como Jorge Salgado, pô. O Jorge Salgado, quando toma posse no Vasco, faz um café da manhã com a imprensa e ele diz, eu vou anunciar o primeiro patrocinador do Vasco. Quando é que foi que o Salgado entrou? Foi em 21, né? 21, não é isso? 20 para 21. E ele chama a gente lá no forninho lá e diz assim, primeiro patrocinador do Vasco é o Salgados Corporation. Eu falei, mas como assim, eu botei 30 milhões em janeiro. Eu não estou defendendo o Jorge Salgado, não. Pode ter todos os defeitos e errou nessa questão da SAF. Mas uma coisa que eu acho uma canalice, desculpe, é chamar um cara desse de ladrão. Como eu ouço muita gente dizer. Não é, cara. O cara que bota 30 milhões, recuperou 4 da vez. Ele comprou o Bebeto, gente. Ele comprou o Bebeto em 1989, não ganhou dinheiro até hoje. Eu não estou defendendo o Salgado, não. Mas é porque eu acho que isso é uma inversão de valores. As pessoas emprestam dinheiro. Aí tá lá no Vasco, mútuo. O que mais se deve no Vasco é mútuo. Eu preciso contratar o Douglas. É o Carlos Leite, pô. Carlos Leite. O Carlos Leite foi esculhambado no Vasco. Ele estava nos balanços do clube, porque ele emprestava dinheiro. Babaca é ele. Porque um dia ele me falou no telefone, eu não faço mais isso porque minha mulher quer se separar de mim, cara. Porque é que nem o Jean. Eu não digo para onde eu empresto dinheiro, mas eu gosto do Vasco. Agora, ele é empresário de futebol. Ele precisa disso. Ele vai emprestar e vai ficar, não. Fica com dinheiro aí, bonitão. Não precisa mais não vou cobrar não. Aqui, porra. E o Vasco tem essa inversão de valores, porque aí esses caras são os culpados da história. Eles são os culpados, porque eles emprestaram dinheiro e agora querem recuperar o dinheiro deles. Como a doação não dá certo, que o cara foi emprestar já... Isso, aí o torcedor ouve isso e fala o seguinte, eu vou botar meu dinheiro? Não vou, cara. Amigo quando empresta, quando cobra vira inimigo. É isso, cara. Mas quando eu me refiro ao time da Gávea, eu falo de administração, porque o time da Gávea sempre foi beneficiado, não é de agora, ele sempre foi beneficiado, a gente sabe disso. Mas de uns anos para cá, a administração técnica e competente fez os caras chegarem onde chegaram. Isso. Então eu me refiro, e aí eu concordo e corroboro a opinião do Bismarck, é a administração técnica. É deixar um pouco a paixão de lado e administrar a coisa como tem que ser. Sabe o que eles fizeram? Que eu acabei de dizer aqui, porque eles venderam na enxurrada o Vinícius Júnior, barganharam para burro, Barcelona, Real Madrid, venderam o cara lá no topo. Venderam o Paquetá. Mas isso é administração. Paquetá, ok. De quem tá venderam passando. bem. E venderam aquele outro zagueiro, o Léo Duarte, né? Léo Duarte. Não foi isso? Pegaram o dinheiro, o que eles fizeram? Dos maiores centros de treinamento da América Latina. Ah, mas vai contratar jogador? Não, nós vamos administrar o clube, pagar a dívida. Não, o que você está falando é administração. São boas escolhas administrativas. Nesse tempo aí, ele ganhou uma Copa do Brasil que ele não esperava ganhar. Ele falou isso pra gente. Caiu no colo dele. Caiu no colo. Foi o Hernani Brocador. Foi o treinador. É isso aí, o Jaime era exatamente o cara da casa que ninguém gostava, o Jaime era o treinador. Então não adianta, para mim, não adianta vir o grego, o italiano, sei lá quem, botar um caminhão de dinheiro no Vasco. Se for um saquetel, um saco furado, não adianta, pode botar dinheiro à vontade, que se não tiver um bom administrador... Vamos lá, vamos falar do grego. O grego chegou aqui no Rio de Janeiro, gostou do Vasco, se apaixonou, um exemplo, e botou, sei lá, R$500 milhão no Vasco da Gama. Sem administração, uma boa administração técnica e com boas escolhas, não vai dar certo. Só uma coisa, mas aí o dinheiro é dele, né? O grego tem uma diferença. É isso aí, nação. E aí? O que você achou dessa resenha aí do Minúsculo da Colina? Não é gigante não, é minúsculo. Porque os caras são Zé Ruela, cara. São Zé Ruela. Fala que Flamengo não dá pra comparar, porque Flamengo foi sempre ajudado. E aí vem os próprios torcedores ali que tá nessa resenha falar que não, a administração foi técnica, foi boa. Então a gente tem que se espelhar assim. Cara, os caras têm que combinar antes. Tem que se decidir aí. Mas e aí, o que você achou? Deixa aqui no comentário, deixa aquele like também que fortalece. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Eu fico por aqui, até a próxima e valeu!